dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Levítico, capítulo 11 ao capítulo 13. E no capítulo 11, Deus instrui as regras alimentares para o povo de Israel. É interessante que até então a gente tinha as leis que ele deu para Noé, que nós já estudamos no livro de Gênesis, né? E essa lei agora ela é válida para o povo de Israel, para fazer a diferença entre o santo e o profano, né? E, como diz Deus, para que eles fossem santos como ele é santo. E Deus proíbe comer diversos tipos de carne, libera outros tipos, né? Inclusive o porco é considerado um animal imundo, né? E você pode me perguntar, essas regras alimentares hoje valem também para a igreja? Ou essas regras alimentares hoje ainda valem para o povo de Israel? Como que funciona isso? É interessante que no livro de Atos, capítulo 15, né, há uma reunião do concílio da igreja em Jerusalém, dos apóstolos, para definir o que seria vetado aos gentios. E lá você vai ler o capítulo 15 inteiro para você entender. Lá fala o seguinte: a carne de animal sufocado, o sangue, a comida sacrificada a ídolo. E isso é vetado para o gentio. Ou seja, comer nenhum tipo de sangue, nenhum animal que não foi sangrado antes de morrer, e nenhuma comida sacrificada a ídolo você pode comer, né? Se você acompanha o plano de leitura também pelo meu canal do WhatsApp, eu vou colocar um vídeo de comida sacrificada a ídolo, para você entender o que é e como que o diabo ele maquia hoje dentro da igreja esse tipo de comida. Então essa regra alimentar, né, Deus ele é perfeito. O que ele proíbe de comer, vamos dizer, peixe de escama, ele permite, que tem barbatana e escama, né? Mas o peixe de couro, não. Você vai ver que todo peixe de couro, normalmente, ele é o lixeiro do rio, né? Também camarão, ostra, marisco, são os lixeiros do mar e toda forma de mercúrio que tiver na água, toda impureza da água fica dentro desses animais. Inclusive o camarão, tem gente que tem alergia que até morre se comer camarão. Então Deus, na sabedoria dele, ele cria uma regra alimentar para o povo de Israel que também é boa para nós. Você vai falar, pastor, você segue? Eu não, eu como carne de porco, né? Isso não é vetado para o gentio, né? Porque nós sabemos que o porco hoje ele é criado de outra forma. Não é criado comendo lá, como se diz cocô, né? Porco hoje não come cocô. Porco hoje ele tem uma inspeção nele e tudo, né? Agora, você não vai comer urubu, não vai comer coruja, né? Não vai comer outros animais que Deus fala. Então ele criou essa norma, porque até então a norma era a lei noética, né? Se você ler no livro de Gênesis, você vai entender essa lei. Então, a regra alimentar de Levítico 11, eu creio, que é somente para o judeu. O gentio, ele não está obrigado a cumprir essa regra alimentar. Agora, se você quer cumprir essa regra alimentar, aí você vai ler Romanos 14, né? O que você não pode falar é que você é melhor do que o outro que não cumpre ela. E tudo aquilo que você não fizer por fé é pecado. Então, tudo que Deus fez, ele é bom, né? E essa regra alimentar para o povo judeu é boa para nós também. Caso você não queira cumprir essa regra alimentar, você não vai para o inferno por isso, né? Leia Atos capítulo 15. Leia também Hebreus capítulo 7, verso 12, né? Que fala que quando há mudança do sumo sacerdote, automaticamente também a mudança da lei. Então, a regra alimentar, Deus ele termina o capítulo falando, né? Sede santos como eu sou santo. Então, o povo, né, no Egito comia cobra, é igual a Índia, come rato, come tudo, né? Então, Deus falou, não, eu vou fazer uma regra alimentar, porque vocês são a minha nação sacerdotal santa, para fazer a diferença entre as outras nações, que comia qualquer coisa, né? Vocês não. Vocês são o meu povo, a minha propriedade peculiar, né? Leia Êxodo de novo, 19:5. Entre todos os povos,
vocês me serão reinos de sacerdote e nação santa. Então, se você quiser, a lei, Levítico 11, leia aí a regra alimentar que ele colocou para o povo de Israel. Agora, Levítico 12 tem uma curiosidade que Rabi nenhum sabe explicar. A Bíblia ela tem um resguardo pelo nascimento do filho. Agora, ninguém sabe falar por que a menina é o dobro do tempo do menino. Olha aí. É uma curiosidade, né? Se for um menino, a mãe ficaria de resguardo 33 dias. Mas se for uma menina, 66 dias. Será uma curiosidade que ninguém sabe explicar. Nem os rabinos judeus sabem explicar, né? E aí fala que o menino, ao 8º dia, seria circuncidado. Leia Lucas capítulo 2, você vai ver que a mãe e o pai, os dois adotivos de Jesus, a mãe e o pai, cumpriram todo esse ritual. Levaram Jesus para ser apresentado, ele foi circuncidado ao 8º dia. E outra lorota contada no meio evangélico era que Jesus era rico, que os pais de Jesus eram ricos. Mentira. Você vai ver aí as ofertas dadas pelo nascimento da criança, né? No caso da pessoa não ter posse, ser pessoa humilde, Deus aceitaria, em vez de um cordeiro, um par de rola ou pombinho, caso ele não pudesse fazer o sacrifício pelo nascimento, pela purificação, né? Poderia substituir o cordeiro, o cabrito, pelo par de rola ou pombinho. Então, a gente tem que conhecer da palavra, para a gente não ficar refém de mentiras pregadas em púlpitos, né? Uma cantora gospel de uma igreja grande, né, falou que o jumentinho de Jesus era a BMW da época. É tanta baboseira que se escuta num púlpito, dá vontade até de vomitar. Então você está vendo aí agora as leis com relação ao nascimento de um filho. Agora, né, Levítico capítulo 13, né, fala da purificação da lepra. O pior de todas aí era a lepra, né? Que quando o homem fosse acometido de lepra ou de alguma inchação na pele, ou pústula ou mancha, ele deveria ir até o sacerdote examinar. E tinha todo um ritual também, para ver se aquilo era uma lepra maligna ou não. E se fosse lepra maligna, né? Aquela pessoa seria colocada fora do arraial, e qualquer um que chegasse perto dele, ele teria que falar imundo, imundo, imundo. É interessante em Lucas 5, quando um leproso chega perto de Jesus, né? E ele fala: Senhor, se o Senhor quiser, só pode me purificar. E ele toca nele e fala: quero, fica limpo. Como que Jesus fez isso? E aquele homem, ele é curado. A lepra daquele homem, você pode ter certeza, ela era proveniente de alguma maldição. A Bíblia diz em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Ou seja, na cruz, a purificação daquele homem seria feita, e as dívidas de pecado dele, né, dos seus familiares, no caso, com a maldição hereditária que ele carregava. Na nova aliança, nunca mais você ouviria falar sobre maldição hereditária, né? Cada um ia morrer pelo seu pecado. Mas até então, né, o que está escrito em Êxodo, capítulo 20, né, verso 4, eu amaldiçoo até a 4ª geração daqueles que me aborrecem, estava em vigor. Toda essa maldição da lei foi levada na cruz. Hoje não existe mais maldição hereditária. Existe maldição com causa, né? Se uma pessoa ela pula cerca, se uma pessoa adultera, se uma pessoa vive na prática do pecado, ela vai abrir a porta para a maldição. Não quer dizer que é uma maldição hereditária. Então, para nós, né, que somos cristãos, nascidos de novo, na cruz ele pagou toda a nossa dívida e toda a maldição. Leia Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Então, aí tem a lei, né, da purificação, quando uma pessoa era curada de lepra. Então, antes de Jesus, pessoas já eram curadas de lepra. Você fala quem, por exemplo? Naamã. Miriam foi curada de lepra. Naamã foi curado de lepra, né? O rei sírio, né?
Outras pessoas foram curadas dessa praga, né? Das piores das doenças da época, né? Toda essa lepra, né? Você vai ver que normalmente ela era vinculada a pecado. Jesus uma vez vai curar um cego, eles perguntam quem pecou, ele ou o pai dele, para que nascesse daquele jeito. Eu quero dizer que hoje, indiferente, né, da doença que você tenha, Jesus pode curar se quiser. Se ele não curar, ele continua sendo Deus. E não quer dizer porque que você está doente hoje, que você está debaixo de maldição. É outra mentira pregada por uma dessas igrejas grandes, com o seminário de um americano farofento, que ensinou um monte de mentira para a igreja, né? Dizendo que toda enfermidade é do diabo, né? Então, se uma pessoa come muito, fica diabética, é o diabo. Isso aí é lorota, isso é conversa fiada. Isso faz as pessoas desviarem da fé. Existem enfermidades espirituais, mas não todas as enfermidades são espirituais. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que era uma enfermidade. Se você ler o livro de Gálatas, né, capítulo 4, você vai ver a enfermidade dele na carne. Então, nós não podemos vincular tudo, né, ao diabo. Há uma parte de Deus, há uma parte que é nossa. Devemos cuidar do nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo, mas fique sabendo, Jesus continua curando corpo, alma e, se você quiser nascer de novo em espírito, você pode nascer em espírito e ser nova criatura e receber a vida eterna, né? O maior presente de Deus para toda a raça humana, né? A vida eterna que está no seu Filho, Jesus Cristo. Então, aí havia, quando a pessoa era curada, todo o ritual de purificação. E também podia ter lepra na casa, né? Lepra, e o sacerdote também examinaria se aquela casa tivesse com lepra, né, nela, aquela casa seria demolida, colocada em monturo, né? E hoje tem casa de cristão que tem lepra, só tem brigaiada, só tem confusão, a lepra está lá dentro. Eu quero dizer para você uma coisa, né? O Espírito Santo, ele é paz em qualquer situação. O Espírito Santo, ele te dá a paz que o mundo não pode dar, Jesus falou isso. Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como mudar o mundo. Então quem tem que tirar a lepra da sua casa é você. É você que tem que pedir perdão para sua esposa, é a esposa que tem que pedir perdão para o marido, é a casa que deve rever os conceitos, fazer o culto doméstico, a oração, o partir do pão, ter uma vida de comunhão com o Senhor para que a lepra não entre na casa. Outra coisa da lepra é vinculada à língua, né? E hoje tem muita lepra também no nosso meio da língua. Miriam falou de Moisés, né? E Miriam e Arão, mas a lepra veio só nela, né? Ela ficou leprosa, né? Falou mal de Moisés, né? E Deus colocou uma lepra nela e Moisés orou para que Deus a curasse. E Deus vai curar ela de lepra. Então hoje a lepra da língua também no meio evangélico é enorme. A fofoca, a mentira, a contenda, o litígio, a gente vê na televisão constantemente nos canais do YouTube, brigaiadas de igrejas faraônicas, igrejas que viraram empresas, cantores que viraram ídolos, pastores que são ídolos, que andam e falam, né? E o povo cego, sendo guiado por guia cego para dentro do abismo. Então ore pela igreja, ore pelas crianças, ore pelas famílias, ore pela volta do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, que te livre de todo mal, que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.